Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a inteligência artificial está sendo utilizada na interpretação da perfusão e da angiotomografia num paciente com AVC. Para isso, eu vou exemplificar com um caso clínico de um paciente de 61 anos que teve um déficit súbito no mídio direito. Esse paciente foi submetido à tomografia de crânio sem contraste, que não mostrou hemorragia, mantendo a nossa hipótese principal de AVC isquêmico. E depois foi feita a angiotomografia e a perfusão desse paciente. Olhando a angiotomografia, a gente já consegue ver achados de AVC isquêmico nesse paciente. Repara que os núcleos da base e a cápsula interna estão mais hipoatenuantes e a gente perdeu a diferenciação de substância branca e cinzenta do lado esquerdo em comparação com o lado direito, que está normal. Mas nesse caso, a gente vai mostrar o papel da inteligência artificial na angiotomografia e na perfusão. Então, olhando a angiotomografia, né, desde o início, eu não vou aqui demonstrar como que eu faço essa análise toda, mas o fato é que a gente avalia todos os vasos, desde o arco aórtico até o intracraniano. E quando a gente vai subindo aqui, ó, a gente vê artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda, vertebral direita. E à medida que a gente vai subindo, a gente tem a bifurcação carotídea. E aí aqui a gente já vê o primeiro achado, né? A gente vê que do lado direito tem uma placa grande, mas a carótida interna ela está enchendo de contraste, enquanto que do lado esquerdo não. Assim que a carótida comum bifurca em carótida externa e interna, a externa tem contrastação, mas a interna não. E se a gente seguir isso daqui até lá em cima, ó, se a gente for seguindo aqui ó, a carótida interna toda ocluída, se a gente for seguindo ela até lá em cima, no intracraniano, isso se mantém aqui, ó. Repara, ó, do lado direito, segmento cavernoso da carótida interna está normal, do lado esquerdo eu não tenho contraste. Se eu continuar, ó, do lado direito, o segmento comunicante da carótida interna está contrastando e o esquerdo não. E a mesma coisa, a artéria cerebral média, direita está contrastando, a esquerda não. Ou seja, eu tenho aqui uma oclusão de um grande vaso, né, que a gente chama em inglês de LVO, né, Large Vessel Occlusion, ou oclusão de grande vaso, que é um dos achados que demonstra que existe um trombo intravascular, um trombo numa artéria grande, e isso significa que esse paciente potencialmente é elegível a um tratamento mais recente, que surgiu nos últimos anos, que é a trombectomia mecânica, que é a gente usar a neurointervenção para ir lá e tirar esse coágulo, né? Não só fazer trombólise química, mas de fato mecanicamente ir lá e remover o trombo. A gente sabe que se a gente fizer isso dentro de um tempo adequado, existe uma chance grande do paciente reverter os sintomas e reduzir a sequela, né? Então, como que a IA pode ser usada nesse contexto? Para perfusão, o tipo de algoritmo mais comum que tem sido criado, publicado, inclusive existem produtos prontos, esse que eu estou mostrando aqui é um deles, mas existem vários outros. Para angiotomografia, os algoritmos que existem mais comuns são os de detecção de oclusão de grande vaso. E o motivo de existirem esses algoritmos, né, o caso de uso, na verdade existem dois. Um deles é, uma vez que esse exame chegou no PACS, a IA detecta a oclusão de grande vaso e passa esse paciente na frente na worklist, de forma que a gente laude esse exame primeiro. Ele passa na frente na fila por ser um paciente mais grave, que demanda um atendimento mais rápido, um paciente em que minutos podem fazer diferença. Então, esse é um caso de uso. Outro caso de uso para esse mesmo algoritmo, exato mesmo algoritmo, é quando o algoritmo detecta a oclusão de grande vaso, assim que o exame chegou no PACS, em vez de eu passar na frente na worklist do radiologista, ou também junto com isso, eu faço uma outra coisa que é notificar o neurointervencionista diretamente. E aqui existe uma polêmica de que, poxa, a gente está dando um bypass, né? A gente está pulando o radiologista, a gente está indo direto para quem vai tratar a doença. Isso é fato, realmente, nesse caso de uso, isso acontece. Agora, o interessante é a gente ver que em cenários em que o hospital não tem neurointervencionista, fazer isso acelera muito o tempo de você conseguir levar esse paciente para um centro terciário onde existe um neurointervencionista e a gente consegue reduzir o tempo de tratamento do paciente. Então, para o paciente, isso acaba sendo bom nesses hospitais que não tem neurointervencionista, onde eu preciso transferir o paciente. Já tem evidências científicas mostrando isso, alguns estudos publicados mostrando isso. No hospital que tem um neurointervencionista,
essa redução de tempo ela acaba acontecendo também, mas ela é numa magnitude menor, né? Porque geralmente um hospital que tem neurointervencionista já tem protocolos bem estabelecidos e as pessoas já estão ali atentas nesse tipo de paciente, tentando acelerar ao máximo, reduzir qualquer tipo de atraso entre cada etapa do diagnóstico e do tratamento do AVC. Então, angiotomografia é isso. A gente geralmente não vê nada na imagem de processamento, é basicamente uma priorização, seja na nossa fila de trabalho no RIS, ou um envio automático para o neurointervencionista para ele tentar tratar esse paciente de forma mais rápida. Mas aí você vai me falar, tá bom, Felipe, mas e a perfusão? Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para análise da perfusão? E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Se a gente puxar a série da perfusão de um exame, essa é uma série bem estranha. Quer ver? Eu vou colocá-la bem no início aqui, ó. Repara no canto superior direito da tela, e eu vou descendo. À medida que eu vou descendo, os cortes vão descendo, mas de repente ele volta para o corte lá de cima, continua descendo, volta para o corte de cima, continua descendo. Repara que eu não estou voltando aqui o exame, eu continuo sempre fazendo scroll para baixo, mas ele fica indo e voltando, tá vendo? E repara que eu começo a ver mais contraste aqui nas artérias e nas veias e nos seios venosos, mais ou menos aqui nessa altura. Mas se eu voltar aqui no início, ó, eu não tinha quase nada de contraste, ó. Então, isso daqui é o primeiro ponto, né? Para a gente entender como que a gente pode usar a IA na perfusão, a gente tem que entender o que é o exame de perfusão. O exame de perfusão, ele nada mais é do que o próprio nome já diz, a gente quer estudar perfusão cerebral. E para estudar a perfusão cerebral, a gente precisa fazer aquisições de uma determinada parte do encéfalo várias vezes ao longo do tempo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, esses poucos cortes que a gente está vendo aqui, são os cortes da região que a gente está estudando. Então, esse é um ponto que a gente ainda precisa da opinião humana para definir. Eu vou cortar onde? Porque, repare que como eu vou ter que cortar a cabeça do paciente, né, fazer a aquisição várias vezes ao longo, tipo, uma a cada segundo ou uma a cada 2 segundos durante um período de poucos minutos, eu vou irradiar muito. Então, eu não posso irradiar a cabeça inteira todas as vezes. Eu tenho que tentar reduzir a radiação só para a região de interesse, a região onde a gente tem suspeita de que deve ter acontecido isquemia. Não faz sentido eu irradiar áreas que eu não estou suspeitando que tenha tido isquemia. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que a gente sempre tenta evitar o cristalino, fugir do cristalino, porque irradiar o cristalino várias vezes pode eventualmente levar a uma catarata precoce. Mas a gente vai ter que escolher essa região de acordo com a suspeita clínica, né? Se você tiver suspeita de um AVC de cerebral anterior, talvez faça sentido fazer cortes mais altos, né? Para pegar giro frontal superior, por exemplo, né? Porção mais medial do lobo frontal. Se você está suspeitando de fossa posterior, é diferente. Você vai colocar essa região, né, a gente chama de SLAB, né, essa sequência de cortes, a gente vai colocar mais na fossa posterior. Mas como o AVC mais comum é o de cerebral média, acaba que o posicionamento mais comum é a gente pegar aqui da fossa craniana média, pegar da base do crânio para cima, né? E aí a gente faz essa aquisição. Depois a próxima depois de já ter injetado contraste, a gente vai fazendo aquisições a cada 1 ou 2 segundos. E a gente vai vendo o contraste chegando nas artérias. Ó, repare que o contraste está chegando cada vez mais nas artérias, e depois ele começa a entrar dentro das veias e dos seios venosos, e a gente começa a conseguir ver melhor o contraste aqui nos seios venosos. No final, ele vai saindo das artérias, né? A densidade das artérias vai diminuindo, afinal de contas, o contraste já está sendo lavado, e ele vai mantendo mais contraste aqui nas veias. Então, a aquisição é assim. Então, como é que é feita como é que é feito o processamento desse exame, né? A gente precisa definir onde está a artéria e onde está a veia para a gente poder saber se a gente injetou contraste de maneira adequada, né? Se a gente vai ver um pico na fase arterial precoce e depois um pico na fase venosa. E para fazer isso, eu preciso determinar onde é a veia e onde é a artéria. Aqui é o primeiro uso da inteligência artificial. O que a gente está vendo aqui em vermelho é a marcação de onde a IA achou que era a artéria cerebral média normal e onde ela achou que era a confluência dos seios, também normal aqui, em azul. A artéria em vermelho, a confluência dos seios em azul. Com essa identificação de onde é a artéria e onde é a veia, a IA consegue automaticamente criar esse gráfico que mostra como que é a densidade, como evolui ao longo dos primeiros segundos a densidade na artéria e depois na veia. Repara que a gente tem um pico arterial primeiro, que depois começa a cair, e um pico venoso em seguida, que depois começa a cair. Então, isso daqui é o esperado. E aí, essa é a primeira etapa do exame de perfusão. Eu preciso avaliar se o exame foi tecnicamente adequado. E a IA me ajuda fazendo
esse cálculo todo de forma automática, né? Antigamente a gente tinha que ir lá e determinar, olha, considera isso daqui como sendo artéria, considera isso daqui como sendo veia. Hoje a gente não precisa, essa parte do processamento é feito de forma automática. Uma outra coisa que é muito relevante, repare que eu estou fazendo aquisições da mesma região da cabeça do paciente várias vezes a cada segundo ou a cada 2 segundos. Se o paciente mexer no meio do caminho, concorda que um determinado voxel que a gente estava estudando, ele correspondia a uma estrutura anatômica, mas agora ele vai corresponder a outra, porque o paciente mexeu. Então, conseguir medir se a cabeça do paciente ficou parada ao longo desses 60 segundos de aquisição também é uma etapa muito importante. E esses algoritmos de IA conseguem fazer isso para a gente também. Então, a gente consegue ver rotação no eixo X, Y e Z. A gente consegue ver translação no eixo X, Y e Z. Então, o ideal aqui é que essas linhas sejam linhas horizontais perfeitas, sem nenhum movimento. Isso significa que o paciente não mexeu nada a cabeça. E aí, qualquer distúrbio, né, qualquer alteração nessas linhas fora da linha reta, por exemplo, igual a gente vê aqui, ó, tem um pico aqui nessa vermelha, um nesse azul aqui, isso significa que houve movimento naquele eixo ou uma rotação naquele eixo. E isso vai fazer com que os cálculos todos dos mapas de volume, de fluxo, de tempo, todos eles possam conter erros, né, a depender do quanto esse movimento aqui foi prejudicial ou não. Então, o perfeito é uma linha reta. É muito pouco comum ver uma linha reta perfeita assim. Geralmente os pacientes mexem um pouquinho. O que não pode acontecer é um movimento tão absurdo que... Aí fica até claro, né, quando você vai avaliar os mapas de perfusão, que começam a aparecer coisas que não fazem o mínimo sentido. Não, a região que ele está mostrando de penumbra ou de core isquêmico não bate com o que a gente imaginou clinicamente ou que a gente está vendo de qual território tem oclusão. Então, mais uma vez, na etapa de análise da qualidade do exame, para eu saber se eu posso interpretar e confiar os achados que eu vou ver em seguida da perfusão. O cálculo dos mapas de perfusão, ele já era feito de forma automatizada, antigamente ele continua sendo feito de forma automatizada. O que a gente vê aqui é o mapa de volume sanguíneo cerebral, o mapa de fluxo sanguíneo cerebral, o tempo médio de trânsito, o tempo máximo. Ele já calcula esses mapas automaticamente. Mas uma outra coisa que esses modelos de IA já fazem é não só te dar os mapas para você interpretar cada um deles, mas ele já te trazer a informação mastigada, ele já olhar o CBV, quanto que tem de volume abaixo de cada um dos limiares, 34, 38, 42%, já fazer a mesma coisa para o CBF, né, quanto de volume tem em cada área, já escolher o Tmax a mesma coisa, né, e a partir disso, já te definir o que é área de core isquêmico e o que é área de penumbra, para a gente poder ter qual é a diferença entre essas duas coisas, né? Ou seja, esse é um paciente que tem uma área de core isquêmico enorme e quase nada de penumbra. Ou seja, é um paciente que tende a ter um prognóstico pior, um paciente em que se eu abrir o vaso dele, provavelmente ele não vai ter benefício, porque ele não tem área de penumbra salvável, ele só tem core isquêmico, só área morta já. E também, por outro lado, a gente sabe que isso também aumenta o risco desse paciente ter transformação hemorrágica, né? Quem tem core isquêmico muito grande. Por outro lado, a gente poderia ver um paciente aqui que tem uma área de penumbra muito grande, aqui marcada em verde, e core isquêmico aqui em rosa, pequeno, né? Então, se a penumbra verde está muito grande e o core isquêmico em rosa está pequeno ou não existe, esse é um paciente que potencialmente vai se beneficiar de uma reperfusão. Porque o déficit clínico que ele está apresentando não é porque o cérebro morreu já tem necrose, não é isso. Os neurônios não estão funcionando porque tem um hipofluxo, mas se você reverter o fluxo, ele volta à normalidade. Então, esse daqui é o resumo da ópera, né, de forma muito objetiva e sucinta, para a gente saber qual é o tamanho da área de penumbra, qual é o tamanho da área de core isquêmico, eu saber qual é a diferença de volume entre eles, né? Nesse caso aqui eu tenho 36 ml de diferença, né? Eu tenho, né, só 15 ml de core isquêmico e eu tenho 36 a mais de penumbra. E qual é a relação entre eles também, né? Se eu dividir qual que é o volume da área de penumbra, que é 51 ml por 15, eu vou ter 3,4 de relação. Então, na prática, ficou muito mais simples interpretar esse tipo de exame. A gente poderia, né, em teoria, vir direto aqui e já saber qual é o tamanho do core isquêmico, qual é o tamanho da penumbra, qual é a relação entre eles. Mas a gente sabe que, como esse cálculo foi todo automatizado com o IA,
a gente precisa conferir o passo a passo, igual a gente viu aqui. E essa conferência ela é feita olhando se a gente tem o fluxo de contraste de acordo com o esperado, né? A curva de atenuação na artéria e na veia de acordo com o esperado, e se o paciente não movimentou de forma expressiva, a ponto de a gente não poder confiar no resultado. Uma outra maneira que a inteligência artificial pode ajudar a gente num contexto de um paciente com AVC é na interpretação do aspects. E se você tem interesse nisso, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, te recomendo conferir lá.